canal Orlando Júnior. Obrigado por você estar se inscrevendo, obrigado por você acompanhar aqui, obrigado por você que está sempre ligadinho com a gente. Deus abençoe, vamos que vamos, tá ok? Continuo aceitando as sugestões da galera que quiser aí, Orlando, fala sobre isso, fala sobre aquilo, canta tal música, enfim, né? Por enquanto covers da canção nova, depois músicas autorais também, beleza? Então, hoje nós vamos falar na nossa proposta de formação para Ministério de Música sobre as nossas ministrações e as nossas distrações. Dois pontos que eu queria abordar hoje são, o primeiro a respeito de o que é que eu vou cantar depois da pregação. Bem, parece um tema bobo assim e tal, mas isso vai muito da nossa atenção ao que está sendo pregado. E aí entra o segundo ponto no meio, que são as distrações. Muitas vezes o celular, muitas vezes o irmão do lado, muitas vezes o instrumento que se porta. Por que eu digo isso? Porque ou o cara tá lá, tá? O pregador lá, o cara tá... Entendeu? Não que seja errado, mas, por exemplo, às vezes a resposta de uma música para depois da pregação não vem do animador, mas vem do violonista, vem do guitarrista, até do baterista, vem do... Cara, eu acho que aquela... Canta aquela lá, vai certinho. Então, isso ajuda demais, o ministério concentrado. Sem contar que, no fundo, a gente precisa realmente prestar atenção ao que está sendo pregado, porque nós estamos ali participando. Porque às vezes a gente fica assim, não, ele está pregando lá, depois a gente vai, né? Vou ali embaixo, vou tomar um cafezinho, vou não sei o quê. Quando sobe, o cara já está contando que o músico está ouvindo, ele está lá viajando na pregação, viajando no sentido assim, tá vivendo lá, está concentrado. Só que quando ele volta, ele está, fulano, quando começa a envolver o músico na pregação e o músico tá ali, e tá assim, cara, eu tô boiando, bicho, por que ele me chamou? O cara tá lá na frente, pregando. Ele estava contando que nós estaríamos prestando atenção na pregação. Então, isso é um risco que nós corremos. E esse risco também precisa ser assumido por nós. Meia culpa, minha máxima culpa. Já várias vezes eu passei por isso. Mas também várias vezes, graças a Deus, e a grande maioria das vezes, eu pude acertar, não é? Tanto na música como na participação, na oração. Às vezes em que o músico, depois da pregação, não é só chamado a cantar, mas a cantar e rezar com o povo. E aí mesmo que o músico precisa estar inteiradíssimo. Eu digo isso porque é a nossa vida na canção nova, é muito dinâmico isso para nós. Não é? Tem que estar ali, estar impregnado. Não é? Então, muita atenção que a gente precisa ter. É lógico, tem assuntos que às vezes você não tem outra hora. Você precisa naquela hora resolver. Você precisa naquela hora estar ali, rapidinho, resolveu, acabou, atendeu a ligação ou falou no WhatsApp, pronto, volta, concentra. Não é? Para não perder o fio da meada de jeito nenhum. Olha, vale ressaltar uma coisa. Tem gente que canta muito bem. Mas tem gente que, apesar de cantar muito bem, a memória dela para buscar uma música que fala sobre aquele assunto que o pregador está, às vezes é mais difícil. Tem pregador que chega e fala assim, olha, eu quero a música do fulano de tal, em determinado tom aí, vocês cantam, beleza. Fica muito mais fácil, você vai ali, busca uma cifra, às vezes na web mesmo, porque é mais fácil, né, do que você ficar carregando uma pasta e vai dar preferência de cada música. A maioria já está no smartphone, no tablet ali, ou já sabe a música, mas tem pregador que ao mesmo tempo ele chega e fala, olha, eu vou pregar e vocês vão dar o tom da coisa no final. E
uma linha reta. Vou dar um exemplo aqui, Espírito Santo Pentecostes, né? Pentecostes. Então assim, também entra no nosso coração a docilidade de Pentecostes. Porque às vezes assim, eu não consegui uma música do Espírito Santo, não consegui não lembrei aqui na minha cabeça. Pega um Louvemos, né? Pega um livro, tem um livro de cânticos do Shalom também, se não me engano é Cantai com Alegria, Cantai a Deus com Alegria, né? Tem o Cantando com a Canção Nova mais antigo, mas muita gente tem ainda. Vai vendo ali uma música, né? Porque o cara prega sobre Pentecostes. Por exemplo, se você coloca ali, vamos dizer, Espírito de Deus vem ficar aqui, pô, beleza, é Espírito Santo. Mas não é exatamente o enfoque que ele deu. De repente, eu navegarei o oceano, ou incendeia a minha, que não é exatamente de Pentecostes, mas incendeia minha alma, vem dizendo do fogo de Pentecostes. Enfim, né? Manda fogo, meu Senhor. Mas aí, pode parecer chover no molhado, gente. Mas olha, tem cada situação que eu já presenciei e às vezes a gente ainda presencia por aí afora. Às vezes a pessoa não é por maldade, mas ela não tem aquela sensibilidade de conseguir achar a música. Bem, esse vídeo é para te ajudar, não é para te julgar, não é? É para te ajudar a você, de repente, encontrar um fio da meada, aí, uma ajuda, né? Para que você possa acertar ainda mais no final da pregação. Quem que é o beneficiado? O povo. E quem é beneficiado? Somos nós mesmos. Ainda tenho mais um adendo que eu quero fazer. Quando o músico está impregnado, tão impregnado ali pela pregação da palavra, pode acontecer o seguinte: pode acontecer de sair ali uma música nova, uma composição que a pessoa ali na hora vai fazendo porque ela está sendo envolvida, ela está sendo conduzida pela pregação da palavra. E aí, qual que é a música que você pode ministrar no final? Aquela música que você acabou de compor, porque foi inspiração do momento, inspiração do Espírito. E isso já aconteceu comigo no grupo de oração, já aconteceu comigo na Santa Missa, né, com o Padre Paulinho, o Padre Adriano Zandoná, eles pregando ali, e eu fui tomado por aquela pregação, Deus me visitou, e eu tive a graça de compor, por graça de Deus, porque lugar para compor na missa, no meio de todo mundo, na frente de todo mundo, para mim é uma violência. Eu preciso ficar quietinho, sabe? Na minha, assim, vivendo a minha experiência pessoal. Né? Eu não consigo sentar e falar, vou compor agora. Não, eu preciso do meu cantinho sem ninguém, como diz o Padre Jonas. Mas foi uma graça de Deus, Deus me usou e eu consegui compor a música ali. Né? Quem sabe isso também não pode acontecer com você. Bem, partilha com o seu ministério sobre o que vocês, de repente, precisam ajustar sobre as distrações. Não é? Na minha época de paróquia, eu me lembro bem, a gente tinha feito um voto no ministério, era um antigo ministério Casa de Davi, a gente tinha feito um voto, não é, entre nós, tinha feito um acordo de não usar celular e de não conversar durante a missa. Participar da missa. Prestar atenção na missa. E conversar entre nós somente em relação às músicas da missa que nós íamos cantar. Olha, a coisa rendeu para nós. Mas aí é de cada um, é de cada ministério. Só estou testemunhando. Partilha com o seu ministério e busca o que Deus tem de melhor para vocês. Mãe de Deus e nossa, nós consagramos mais uma vez esse momento, pedindo que a senhora nos guarde no coração de Jesus e nos ensine cada vez mais a nos concentrarmos na vontade de Deus. A senhora que vivia todas as coisas e guardava no seu coração, nos ensina também a guardar as coisas boas dentro do nosso coração e alcançar a vontade de Deus para o nosso ministério, que, por consequência, vai alcançar muitas almas, para que elas possam se reencontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. A vossa proteção nós recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que parecia ser impossível, aqueles que não tinham fé, Deus
Deus fez um milagre acontecer diante dos nossos olhos.